Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Você está no programa Evangelho em Foco e eu sou o pastor Kennedy Matos. Seja muito bem-vindo. Eu quero aqui já desafiar você a compartilhar o link dessa mensagem, a compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra de Deus, que tenho certeza tem edificado a sua vida. Se tem edificado a sua vida, então compartilha para que mais pessoas também sejam edificadas, amém? E eu quero falar hoje sobre missões. Setembro é o mês de missões na Igreja Adventista da Promessa. Aliás, você já assumiu o seu compromisso de fé na nossa campanha de missões deste ano? É muito importante a sua contribuição. Então eu quero falar sobre isso hoje e quero que você preste muita atenção, porque eu tenho aqui alguns dados importantes para que você entenda a importância da pregação do Evangelho no mundo. Você quer que Jesus volte logo? Você deseja que Jesus retorne logo? Então preguemos o Evangelho a todas as nações, porque a Bíblia diz que quando isso acontecer, então virá o fim. Depois da vinheta nós falamos mais sobre isso. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, você já ouviu falar de dois jovens moravianos de 20 anos que ouviram a respeito de uma ilha de um senhor britânico que tinha cerca de 3.000 escravos? Pois bem, essa história é uma história real. Dois jovens que faziam parte ali dos irmãos morávios, eles ficaram sabendo desta ilha. Tinha 3.000 escravos nessa ilha. Então eles entraram em contato com o dono da ilha, com aquele proprietário de escravos, pedindo autorização para que pudessem ir até a ilha e pregar ali o Evangelho. Aquele homem diz que isso não seria possível e que nenhum pregador iria levar ali palavras a respeito de Deus, falando bobagens nas palavras dele. Esses dois jovens, então, viram que havia apenas uma única maneira de entrar naquela ilha para pregar o Evangelho a todas aquelas pessoas. E essa maneira era vendendo-se como escravos. E foi o que aconteceu. Eles se venderam como escravos e foram para aquela ilha. Esses dois jovens nunca mais foram vistos, nunca mais retornaram naquela ilha, mas se venderam como escravos para poder estar naquele lugar e pregar o Evangelho de Jesus. Você já ouviu falar de um homem chamado David Brainerd? Este também foi um missionário norte-americano que é um homem de saúde muito frágil, um homem muito doente, e que tinha no seu coração o desejo ardente de pregar o Evangelho aos índios norte-americanos. Ele olhava para os índios com muita compaixão. Deus colocou um fervor no coração de David Brainerd para que ele pudesse pregar o Evangelho àquela cultura não alcançada, aqueles povos não alcançados, aqueles povos tão distantes do Evangelho. Mas ele era um homem muito doente. E os seus amigos, os seus familiares diziam para ele: David, se o Senhor curar
você então irá e pregará o evangelho. E David dizia: se o Senhor me der forças, eu irei. E o Senhor deu força. Ele andou centenas, milhares de quilômetros a cavalo, a pé, indo de tribo em tribo pregando o evangelho. Muitas vezes o seu tradutor era um índio que muitas vezes estava bêbado e ele não tinha certeza de que as pessoas estavam entendendo o que ele estava dizendo, pois o seu tradutor estava completamente comprometido. David Brenner era um homem de muita oração, um homem apaixonado pela pregação da palavra de Deus. E um dia, Deus então honra o seu trabalho. O Senhor então envia um avivamento no meio daqueles índios. E milhares de índios se converteram. Milhares de vidas foram transformadas. Centenas de igrejas foram criadas no meio das tribos. E o Senhor alcançou muitas vidas. Você já ouviu falar de Sophia Miller? 1950, um homem está pregando na praça em Nova York. E uma mulher baixinha, que não gostava de ouvir falar de Deus, atravessava a praça. E enquanto ela atravessava a praça e ouvia aquele homem em cima de um caixote pregando o evangelho, ela creu em Jesus. Ela se entregou a Cristo. E naquela praça, naquele dia, ela assumiu um compromisso com Cristo, dizendo que ela queria ser usada pelo Senhor como o Senhor quisesse. Sophia Miller, então, entrega a sua vida totalmente e plenamente ao Senhor, e ela também assume um compromisso, aceita o desafio do Senhor. Ela então vem para a Amazônia colombiana, e ela durante 30 anos vai pregar o evangelho ali em duas grandes etnias indígenas. Traduz o Novo Testamento para a língua dos índios, e ela consegue ali plantar dezenas de igrejas na selva colombiana, pregando o evangelho. Um dia, um repórter perguntou para Sophia Miller, ele perguntou: Sophia, como foi o seu chamado missionário? Sophia Miller virou-se para o repórter e disse: eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Queridos e amados irmãos, eu quero trazer esses 3 exemplos aqui para você, para fazer com que, na esperança de que o seu coração comece a queimar por missões, comece a queimar pelas vidas que precisam ser alcançadas. Eu citei apenas 3 exemplos, mas nos falta tempo para falar de Adoniran Judson, de Hudson Taylor e muitos outros missionários que Deus usou de forma poderosa. E Deus pode e usa ainda homens e mulheres hoje de forma poderosa para alcançar vidas nos lugares mais distantes do mundo ou nos lugares mais próximos de você, do outro lado da sua rua. O Senhor usa pessoas, o Senhor continua fazendo missões, o Senhor continua enviando gente, o Senhor continua levantando homens e mulheres para a sua glória, para o seu louvor, para a pregação do poderoso e santo evangelho. A evangelização é a ação que tem maior garantia de sucesso na igreja. Não existe nenhum outro departamento na igreja que tenha tanto sucesso quanto missões, quanto evangelização. Nenhum outro projeto tem maior sucesso na igreja do que missões. Porque nós fomos comissionados a pregar o evangelho. Nós recebemos uma ordem para pregar o evangelho, nós somos responsáveis por anunciar a Cristo, não somos responsáveis pelos resultados. Porque todas as vezes que você abre a boca para falar de Jesus, todas as vezes que um missionário prega o evangelho de Jesus, se a pessoa creu ou não creu, o evangelho alcançou o seu objetivo. A pessoa ouviu falar de Cristo, a pessoa conheceu Deus. A rejeição ou não ao evangelho já é uma obra do Espírito Santo, já é um departamento de Deus, não nosso. Mas o processo, o plano, o projeto foi cumprido cabalmente. Antes de Jesus comissionar a sua igreja, Jesus ordena a sua igreja para que pregue o evangelho, para que faça missões. E ele justifica a sua ordem. E eu quero ler com você
Mateus capítulo 28, que é o nosso texto básico da grande comissão. Diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção. Antes de Jesus dizer, ide, antes de Jesus ordenar para que a igreja faça a missão, Jesus, ele justifica a sua ordem. Ele diz por que vocês devem ir. Baseados em que vocês devem ir. Assegurados em que vocês devem ir e fazer discípulos. Ele diz, toda autoridade me foi dada. Portanto, meu amado irmão e irmã, pregue o evangelho na autoridade de Cristo. Ele diz, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Pregue o evangelho na autoridade que Cristo tem nos céus. Quando nós pregamos o evangelho, o poder de Cristo está operando naquele momento. Na evangelização, nós seguimos a agenda do céu. Portanto, não tenha medo se Deus colocou alguém no seu caminho. Se Deus tem queimado o seu coração, se Deus tem chamado você para um ministério missionário, não tenha medo. Essa é uma agenda do céu. Isso vem da autoridade de Cristo que está nos céus. Pregue o evangelho. Fale. Seja como Filipe. Quando o Espírito vem sobre ele e ordena para que ele saia a um determinado lugar. E ali espere. E Filipe vai. E de repente vem alguém em uma carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Um homem da diplomacia, um homem diplomático, um eunuco de um outro país. E Filipe então ouve aquele homem lendo o profeta Isaías e pergunta, você está entendendo o que você lê? Ele diz, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então Filipe sobe naquela carruagem e começa a explicar àquele homem que aquele texto falava não do profeta mesmo, mas de um outro homem, um homem que tinha morrido há poucos dias em Jerusalém. E esse homem era Cristo e Cristo é Deus. Aquele eunuco ouve o evangelho, crê em Jesus, é batizado e volta para a sua terra feliz, cheio de Deus, cheio da graça, salvo em Jesus. O que está acontecendo nessa história? A autoridade de Cristo no céu, a agenda de Deus para a salvação do eunuco, usou Filipe, e Filipe estava disposto, Filipe estava na expectativa, aguardando, Filipe estava à disposição da pregação do Evangelho. Portanto, nós podemos pregar o Evangelho confiados na autoridade que Cristo tem nos céus. Pregue o Evangelho também, não tema a ação de Satanás. Cristo tem todo o poder nos céus. Toda a autoridade daquele que venceu o diabo está à sua disposição em nome de Jesus. Não tenha medo de pregar o Evangelho, não tenha medo de Satanás, das suas ameaças. Pregue o Evangelho, porque você está indo na autoridade que Jesus Cristo tem nos céus e na terra. Pregue o Evangelho na autoridade que Cristo tem na terra. Não se preocupe com os recursos. Cristo tem toda a autoridade na terra. Ele controla todos os eventos deste mundo. Não tenha medo das autoridades deste mundo. Não tenha medo dos poderes deste mundo. Os poderes deste mundo são limitados, mas Cristo tem todo o poder na terra. Então pregue o Evangelho, faça missões na autoridade que vem do Cristo a quem você creu, na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que a ordem de Jesus foi para a igreja. Jesus não fundou uma ONG para fazer missões. Ele ordenou a sua igreja que evangelizasse.
Spurgeon dizia que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Não existe opção, não é um capricho pregar o evangelho, não é gramuloso, é uma ordem. Vá e pregue. Quem tem que pregar o evangelho? Quem tem que fazer missões? Você. Você. Você precisa ser um missionário. Você precisa ser um evangelista. Você precisa pregar o evangelho. De que maneira, de que forma? Existem milhares, milhões de formas e jeitos de pregar o evangelho, mas você precisa pregar o evangelho, você precisa anunciar a Cristo. Você foi comissionado. Por que devemos fazer missões? Por que devemos fazer missões? Qual era a maior motivação dos missionários? Como David Brenner, como Hudson Taylor, como Adoniran Hudson, como Sophia Miller. Qual era a motivação desse povo? O que ardia no coração deles? Por que fazer missões? Por que devemos fazer missões? Deixa eu dar um dado para você. Você sabia que ainda hoje, em plenos anos 2022, com toda a tecnologia que existe no mundo, com todos os recursos, você sabia que ainda existe 1/3 da humanidade que nunca ouviu falar de Jesus? Você sabia que existe 2,5 bilhões de pessoas que nem sabem que existe Jesus, que não sabem da cruz, que não conhecem o Evangelho? E eu quero lhe dar uma outra informação. A condição dessas pessoas diante de Deus não é de salvação. Dentro desses 2,5 bilhões de pessoas, agora, nesse exato momento, tem gente morrendo e gente indo ao inferno. Porque Deus não terá ninguém por inocente no dia do seu juízo. A ignorância não será justificada diante de Deus. Não existe uma outra forma de salvação a não ser pela fé em Jesus. Ignorância não salva. Apenas a pregação do Evangelho leva o homem à salvação, leva o homem a crer em Jesus. Então, o que ardia no coração de Hudson Taylor quando ele ouviu falar da grande quantidade de pessoas que havia na China, da quantidade imensurável de chineses que não conheciam a Cristo, o que queimou no coração daquele homem? O que o fez apaixonar-se pelos chineses para pregar o evangelho a eles? O fato de que, se eles não ouvissem o evangelho, eles estavam em condenação. A salvação dos perdidos por meio da pregação do evangelho era o que motivava esses missionários a pregar o evangelho. Não existe salvação sem pregação do evangelho. Coloque isso na sua cabeça. Não deixe o conforto do seu sofá mentir para você. Não existe salvação na ignorância a respeito do evangelho. Não existe. Veja o que diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Paulo explica como que o homem é salvo. Como que o homem é salvo? Como que esses 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, como que eles podem ser salvos? Paulo diz, Romanos 10, 9 e 10. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, como que o homem é salvo, Paulo? Paulo responde, apenas se o homem declarar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus é Senhor, ele pode ser salvo. Ele continua dizendo, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a sua boca que você é salvo. Mas como que essas pessoas vão fazer essa declaração? Como que essas pessoas vão crer de coração se elas nunca ouviram falar de Jesus? Impossível. Não tem como.
Ele continua no mesmo capítulo 10, verso 13 a 15. Paulo diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Apenas isso, Paulo? Apenas isso é suficiente para que o homem seja salvo? Sim. Se o homem invocar o nome do Senhor, ele é salvo. Então Paulo começa a fazer aqui algumas perguntas. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? Como crerão em Jesus se jamais tiverem ouvido falar a seu respeito? Como eles ouvirão a respeito de Jesus se ninguém falou com eles? E como alguém vai falar se não for enviado? O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: essas pessoas serão salvas se elas invocarem o nome do Senhor. Mas como que elas podem invocar o nome do Senhor? Apenas se alguém for enviado para lá. E essa pessoa que foi enviada, se essa pessoa falar. Se essa pessoa falar, essas pessoas podem crer. Se o missionário que foi enviado falar, essas pessoas vão ouvir. Se essas pessoas ouvirem, elas podem crer. Se elas crerem, elas invocarão o nome do Senhor. Se elas invocarem o nome do Senhor, elas serão salvas. Tá bom, mas se nós não enviarmos nenhum missionário para lá, elas não têm como crer. Se elas não crerem, elas não têm como invocar o nome do Senhor. Tá aí, o que acontece se elas não invocarem o nome do Senhor? Elas estão condenadas. Não tem salvação. Qual é a situação, portanto, dos homens que nunca ouviram o Evangelho de Jesus? Eles estão condenados. Pastor, me desculpa, mas eu não acredito nisso. Bom, você não tem que acreditar em mim. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. Olha o que diz João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Você creu em Jesus? Nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que creem, para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que Jesus está afirmando aqui em João 3,18. Quem nele crê, quem crê em Cristo, não é condenado. Não existe condenação para aquele que crê em Cristo. Mas o texto não acaba aqui. Ele continua dizendo: o que não crê, o que não invocou, o que nunca ouviu falar, porque ele não pode crer, se ele nunca ouviu falar, não tem como crer. O que não crê já está condenado. Não é estará, talvez, quem sabe, mas existe um jeito. Não, já está condenado. Aquele que não crê está condenado. E por que ele não creu? Porque ninguém foi. E porque ninguém foi, ninguém falou de Jesus. Se ninguém falou, ele não tem como crer. Se não tem como crer, não tem como invocar. Então ele está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a minha oração é que a urgência da pregação do Evangelho consuma o seu coração. A minha oração é que você seja absolutamente incomodado, que você entenda que existe uma multidão de gente indo para o inferno, porque não estão ouvindo o Evangelho. A minha oração é que você entenda a preciosidade que é o fato de você viver em um país onde o Evangelho é pregado com liberdade, onde você pode exercer a sua fé de forma livre e espontânea, e que não valoriza isso apesar de tudo. Essa é a situação dos homens. Por que fazer missões? Por que pregar o Evangelho? Por que devemos contribuir com obras missionárias, meus amados irmãos? Nós deveríamos estar enviando missionários, muitos e muitos missionários, mundo afora. O envio de missionários teria que ser muito maior. A necessidade, a urgência é altíssima. Falta-nos investimento, falta gente apaixonada por Cristo, falta gente apaixonada por almas, falta gente apaixonada por ver gente salva, falta gente apaixonada por povoar a eternidade.
Eu quero falar com você, meu irmão, que está pensando na sua carreira, você jovem. Está aí pensando na sua carreira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como a sua carreira, ela trará benefícios para a eternidade? Eu não quero desanimar você de ser um médico, de ser um advogado. Eu quero incentivar você para que seja um médico, um advogado, um profissional, seja onde for, em terras distantes, apaixonado por Jesus, onde a sua função, onde o seu trabalho, onde a sua profissão alcance almas para Cristo. Eu quero desafiar assim você a abandonar tudo por causa da pregação do Evangelho e mergulhar de cabeça na obra missionária para que vidas sejam alcançadas. Você que nunca ganhou ninguém para Jesus, você não sabe a alegria indizível que é você saber, ter noção de que daqui a 10 trilhões de anos-luz na eternidade, alguém estará ali porque Deus usou você para pregar o Evangelho, e aquela pessoa creu no Evangelho, e aquela pessoa está ali e você fez parte do processo de salvação. É glorioso. É uma das experiências mais extraordinárias da vida de alguém. Será um dos encontros mais maravilhosos. No céu vai ter muitos encontros extraordinários. Índios que foram alcançados pela pregação de David Brenner estarão lá, junto com ele. Índios que foram alcançados pela pregação de Sophia Miller estarão lá, ao redor dela, louvando a Deus, vivendo de eternidade em eternidade, porque Deus usou uma mulher frágil, fraca, para que pudesse levar o Evangelho para aqueles homens. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Grande comissão. Também um texto da ordem de Jesus para a pregação do Evangelho. Jesus diz assim, Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus disse, ide por todo o mundo. Nenhum povo ficou fora da ordem de Jesus. Jesus aqui passa da premissa de que os homens não estão salvos sem a pregação. Ele diz, ide por todo o mundo. Ele não disse assim, olha, não vão lá nos índios que nunca ouviram falar do Evangelho porque eles estão salvos pela ignorância. Ele não disse isso. Ele não disse, olha, não vão lá para os esquimós que nunca ouviram falar do Evangelho, porque não fale com eles, porque eles estão justificados pela ignorância. Jesus não disse isso. Jesus disse, ide por todo o mundo. Onde estiver um povo, onde estiver uma família, onde estiver uma pessoa, onde estiver uma tribo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, homens, mulheres, crianças, velhos, ricos, pobres, todos os homens, todas as criaturas, pregue o Evangelho a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Ele parte da premissa que os homens estão condenados. Se será salvo por crer, é porque não estão salvos. Querido e amado irmão, não existe salvação na ignorância. Não existe salvação na ignorância. E aí? Vamos assumir um compromisso? Qual compromisso? O compromisso de obediência. Não pregar o Evangelho é desobedecer a ordem de Jesus. Ele é seu Senhor. Você é servo de Cristo. Bom, Ele te deu uma ordem. Ide por todo mundo. Você está indo. Você tem contribuído para missões. Você tem contribuído para a pregação do Evangelho. Você tem se interessado por isso.
Você tem planejado a sua vida para que vidas sejam alcançadas? Não evangelizar, não pregar o evangelho é estar em pecado diante de Deus. É estar em desobediência a uma ordem direta e clara de Jesus. É não sentir compaixão, é não sentir amor pelas almas que perecem. Eu quero desafiar você, meu irmão. Eu quero desafiar você a orar. Eu quero desafiar você a contribuir. E eu quero desafiar você a ir. Você pode não ter condições, enfim, você pode não ter a situação de ir para terras distantes pregar o evangelho. Mas você pode atravessar a sua rua. Você pode pregar para um filho, para um vizinho, para um amigo de trabalho. Você pode e deve. Você pode abrir a sua casa para que a liderança da sua igreja comece um PG na sua casa. Você pode estar dizendo, mas eu não sei passar estudo bíblico, eu não sei pregar. Ótimo, não tem problema. Você pode abrir a sua sala da sua casa para que um pequeno grupo comece aí. Você pode apoiar um pequeno grupo. Você pode estar participando de um processo. Você tem dinheiro? Você tem contribuído com a pregação do evangelho? Esse é o ponto. Vai, pregue o evangelho. Ninguém pode ser salvo sem crer na pregação do evangelho, sem crer, sem ouvir a pregação do evangelho para que possa crer em Jesus. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, perdoa os nossos pecados quando desobedecemos a ordem clara de Teu Filho, de pregarmos o evangelho, de fazermos missões. Deus querido e santo, reveste-nos de ousadia, de coragem e de confiança para crer que quando nós saímos para pregar o evangelho, nós estamos indo debaixo da autoridade, do poder de Jesus Cristo. Ó Deus querido, reveste-nos, meu Deus, de ousadia, de certeza de que pregamos na autoridade e no poder de Jesus. E eu oro a Ti, Senhor, também neste momento, para que o Teu Espírito levante homens e mulheres de forma, meu Deus, direta, para que sejam, Senhor, pregadores, ministradores, missionários, pois os campos continuam brancos, os campos continuam cheios de frutos para serem colhidos, mas falta, Senhor, trabalhadores, falta ceifeiros. E em cumprimento à Tua ordem, à Tua palavra, nós oramos a Ti, envia-nos, ó Deus, ceifeiros. Pai querido, eterno e santo, eu oro a Ti pelos missionários, pelos pastores, meu Deus, por cada servo Seu que está engajado na obra missionária, seja um missionário que está em terras estrangeiras, em terras distantes, seja, Senhor, aquele irmão que abriu a porta da sua casa para a pregação do evangelho através de um pequeno grupo. Espírito Santo, converta em salvação essa obra poderosa em nome de Jesus. Pai querido, eterno e santo, eu quero pedir a Ti também que o Senhor venha abrir, ó Senhor, o nosso coração com liberalidade para que possamos contribuir, Senhor, de forma financeira na Tua obra. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, ó Deus. Abra, meu Deus, o nosso coração. Ó Senhor, abra o nosso bolso para contribuirmos de forma prática, Senhor, sustentável na vida dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido e amado irmão, quero agradecer a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. Quero convidar você para que você possa estar aqui conosco novamente na próxima semana, em nome de Jesus. Quero desafiar você mais uma vez a compartilhar essa mensagem. Ela abençoa a sua vida, o seu coração, então que ela seja bênção também na vida de outros. Coloque aqui embaixo o lugar de onde você está, coloque aqui embaixo a sua experiência de evangelização, a sua experiência missionária. Tenho certeza que mais gente vai ser edificada ainda com o seu testemunho. Amém? Deus abençoe a sua vida e, lógico, faça parte do nosso amigo da missão, seja um parceiro aqui, um nosso
amigo, colaborador do nosso programa. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus, e até semana que vem, se Deus quiser. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.